Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de Gestão Estratégica da Comunicação Interna. Nesta primeira videoaula, nós vamos fazer uma breve reflexão introdutória sobre o tema central do curso, bem como levantar uma questão conceitual da atualidade e também deixar uma dica para anotar. Mas antes, vamos falar um pouco do que nos espera daqui para frente. O curso que você inicia agora contempla 20 aulas, que são 20 encontros com 20 temas diferentes. Os temas são os seguintes: Introdução à comunicação interna, conceitos de comunicação interna, benefícios da comunicação interna, objetivos da comunicação interna, funções da comunicação interna, fatores que influenciam na qualidade da comunicação interna, canais formais e informais, fluxos informacionais internos, barreiras da comunicação interna, cultura organizacional, liderança, os 5 Cs da comunicação interna, terceirizados, observações importantes, técnicas e instrumentos, comunicações escritas, comunicações orais, comunicações audiovisuais, comunicações eletrônicas e digitais, planejamento da comunicação interna. Iniciaremos com uma breve reflexão sobre o nosso tema central. A comunicação interna, durante muitos anos, foi sonegada. Não se acreditava que ela tinha uma grande importância. Sempre se atribuiu mais importância à comunicação feita para fora. Se sonegava os processos internos, se jogava para debaixo do tapete, como costumamos dizer no senso comum, e muitas coisas se fez com a comunicação interna, que sempre foi, como diz o professor Wilson Bueno, a prima pobre da comunicação. Mas, nos últimos anos, a comunicação interna tem ganhado força, tanto entre os teóricos, os que trabalham sob a perspectiva conceitual, quanto aos profissionais que trabalham com a comunicação na prática. Passa a ser muito importante os profissionais de comunicação dominarem absolutamente as técnicas de comunicação interna para também pensarem de uma forma mais adequada e mais estratégica o seu processo de implementação. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um tema discutido na atualidade, uma questão que, de fato, eu acho que é bastante importante. Muitos autores já não usam mais o termo comunicação interna, mas comunicação com públicos internos ou com funcionários. Isso porque o termo comunicação interna não reflete a realidade da comunicação que se faz com esses públicos, que muitas vezes repercutem no ambiente externo. Essa discussão tem a ver com o fato de que muitas vezes a gente comete um equívoco incomensurável quando comunica internamente, imaginando que essa informação vai se restringir ao ambiente interno da nossa organização. Isso é um grande equívoco, porque hoje as mídias sociais e a internet amplia essa possibilidade dessas informações irem para o âmbito externo. Se não bastasse a possibilidade do próprio boca a boca levar essas informações para o âmbito externo, hoje esse boca a boca é potencializado pelas tecnologias digitais, pelas tecnologias de mobilidade e etc. Então hoje, além dessas informações poderem sair, elas podem sair de forma muito qualificada, muitas vezes com documentação, com provas, sejam fotografias, sejam filmes, enfim, saem de forma muito qualificada. Então, é preciso que a gente tenha consciência de que quando a gente comunica para dentro, a gente também está comunicando para fora.
Então, toda a comunicação que fazemos internamente, precisamos levar em conta que essa comunicação pode chegar aos públicos externos. Então, ela tem que ser feita com muita consciência e de modo estratégico. Esse é um ponto que eu gostaria de iniciar o curso chamando a atenção. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: públicos internos são instrumento de comunicação externa. Essa é uma dica para anotar e para não esquecer nunca mais. Então, ligado àquela primeira questão que estávamos discutindo, de que hoje falar em comunicação interna ingenuamente, achando que nós estamos comunicando apenas para os públicos internos, é um equívoco. A gente precisa ter consciência de que essa informação e essa comunicação também pode ser repercutida fora. E com isso a gente vai dizer o seguinte, que esses públicos internos são instrumentos de comunicação externa. Por quê? Eles levam, né, para fora da organização, para fora do nosso ambiente corporativo, as informações importantes da organização. Então, qualificar esse discurso dos seus funcionários, dos seus empregados, é algo muito importante. Porque quando a gente qualifica o discurso deles com muita informação, com informação oficial, com a informação que tem relação direta com o discurso oficial da organização, a gente faz com que a informação que sai da organização seja uma informação muito boa, seja uma informação que vem agregar a imagem da organização. Eu vou dar um exemplo prático. Teve um certo dia que eu estava ministrando um curso de crise de imagem no Instituto Federal da Bahia, para um grupo do curso de administração, os colegas do curso de administração. Entre elas, né, tinha uma funcionária da Volkswagen. Então, durante esse curso, eu, em um certo momento, citei aquele caso, né, de crise de imagem do carro da Volkswagen Fox, que andou decepando o dedo de alguns usuários. A Volkswagen se defendia dizendo que era falta de conhecimento do uso do veículo e que a falta da leitura do manual fazia com que esses usuários usassem perigosamente o carro e tivessem decepado sua mão. Mas, obviamente, que isso é um absurdo. Um carro, uma mala de um carro, jamais, em hipótese alguma, poderia oferecer esse tipo de perigo ao seu usuário, independente de ele ler ou não ler o manual. Afinal de contas, quem lê manual, né? Muito poucas pessoas leem um manual de um carro quando compra ele, ou de qualquer outra peça de uma TV, de um aparelho eletrônico, enfim. Muito dificilmente nós não temos a cultura de ler manuais. E nem por isso precisamos ser punidos com o nosso dedo decepado, não é verdade? Mas, enfim, estava lá e citei esse caso. E a funcionária da Volkswagen que estava presente, em um certo momento, ela pediu a palavra e fez um discurso maravilhoso sobre a Volkswagen, sobre o caso. Parecia que ela estava lendo um comunicado oficial da Volkswagen. Impressionante como ela era bem informada sobre o caso e como ela repercutiu fora, né, da organização o discurso oficial, né, da Volkswagen. Foi fantástico. Aquilo foi uma aula de comunicação interna que naquele momento a gente recebeu ali da Volkswagen. E nesse momento, claro, eu parabenizei ela, falei que era para ela parabenizar os colegas que fazem comunicação interna na Volkswagen, mas que mesmo assim, para o caso que a gente estava discutindo, que era de crise de imagem, não caberia esse discurso, porque nada justificaria um carro decepar o dedo dos outros. Mas assim, o que é importante chamar a atenção nesse caso é que o discurso oficial da organização era presente de uma forma muito, muito forte, né? E isso me chamou a atenção pela qualidade, né, que isso tem. Obviamente que eu estava ali fazendo uma análise crítica, né? Então pude fazer essa leitura mais crítica. Mas qualquer outra pessoa que ouvisse dessa colega da Volkswagen, uma funcionária da Volkswagen, que conhece a empresa de dentro, né,
falando algo dessa natureza, aquilo ali tinha um peso muito maior do que qualquer outra pessoa que comentasse sobre o caso da Volkswagen. Afinal de contas, era alguém da Volkswagen que conhecia o caso de mais perto, porque era alguém de dentro, né? Ou seja, que tinha um discurso qualificado sobre a temática, falando sobre aquilo. Então, esse é um exemplo de como devemos qualificar o discurso dos nossos empregados, dos nossos funcionários, para que ele seja um instrumento de comunicação externa que venha contribuir, que venha agregar com a imagem, para, melhor dizendo, a imagem da nossa organização. Portanto, lembrar que os públicos internos são instrumentos de comunicação interna é algo essencial. É, de fato, algo para você anotar e não esquecer nunca mais. Nós vamos encerrando a nossa primeira videoaula e até a próxima!